pequenas, 99% empresas de pequeno porte, né? Cada caso foi um caso diferente, mas teve duas variáveis que foram comuns a todos esses casos. Uma delas foi a questão da capacitação, a importância da capacitação, e vocês mostraram isso muito bem, e é muito correto que vocês coloquem isso como uma dos pontos principais de ação de política. Mas aí também vale a ressalva que eu acabei de fazer, de que, bom, o SEBRAE faz capacitação há 20 anos. Será que depois de 20 anos a capacitação está com o mesmo problema que ela tinha 20 anos atrás? Ou não? Como é que a gente introduz isso? Mas o outro ponto, o segundo, além da capacitação, era a questão do financiamento. Entende? E aí, algumas das sugestões que vocês fazem, por exemplo, vocês desconhecem muito essa questão do papel da financiarização e da influência do grande capital financeiro. Quer dizer, a gente descobriu na nossa pesquisa, e o Jair está aí, ele pode me desmentir se for o caso, eu duvido que ele o faça, mas ele pode dialogar. O que a gente viu em todos os casos, né, é que, e eu lembro de uma oficina fantástica que o Jair nos levou, que Shadak Sharamubim, não ouvindo Caprinocultura, né, com os atores locais produtivos, com as prefeituras das duas cidades, uma era de um partido, outra era de outro, né, com os elementos principais da sociedade local e com o gerente do Banco do Brasil. E o gerente do Banco do Brasil foi o que mais apanhou naquela reunião, porque todo mundo, tanto de Quixadá quanto de Quixaramubim, reclamava dos bancos. Tá? E reclamou-se em todos os casos que a gente analisou. A gente percebeu que a ida ao banco comercial para buscar financiamento, ela acontecia apenas em último caso. Né? A maior parte dos empresários ou usava acumulação primitiva, quer dizer, poupança anterior, ou pegavam um empréstimo familiar, quer dizer, dentro da sua família, do seu entorno de amigos, pegavam o interno. Se não conseguia, ele ia no agiota, né? E se não conseguia no agiota, ele ia no agiota maior, que é o setor bancário brasileiro e mundial. Então, como é que vocês colocam ali que todo mundo está querendo crédito? Você vai falar com o gerente de qualquer banco para ver a condição de crédito que ele vai te dar. Entende? É cheque especial. Né? Apesar de que alguns bancos tentaram fazer uma ação voltada para PLs do passado, com insucesso grande, eu poderia dizer. Então, a questão da financiarização, ela se coloca como sendo absolutamente fundamental nesse quadro que a gente vive hoje em dia, como já era há 20 anos atrás. Quer dizer, eu suspeito que uma boa parte da ou estagnação ou involução dos arranjos produtivos locais ao longo desses 20 anos, né, elas tenham sido, além de você ter uma política tímida com relação ao problema a ser enfrentado, o fato de que a gente vive nessa ciranda financeira e nesse domínio, né, de toda a atividade produtiva e política, eu diria, por parte do grande capital financeiro. Né? Isso é um problema que assola não só o Brasil, que assola todos os demais países. Né? E aí o tempo meu está terminando, a gente fala demais, entende? Eu talvez tivesse argumentos para falar aqui, para discutir com vocês muito tempo, mas eu queria voltar à questão central. É que hoje vivemos, o professor Leandro levantou isso, entende? E eu acho que eu gostaria muito de que nas reflexões futuras que vocês façam aí no Ceará, vocês incorporem essa dimensão. A gente vive uma crise que é uma crise da humanidade. Entende? O professor Boaventura de Souza Santos nos fala de uma crise civilizatória, né? Que ficou muito exposto pela pandemia. Né? E entre as coisas que saltam desse problema que a gente enfrenta de uma forma difícil a partir da crise da Covid de 2020 e que é aprofundada hoje com essa enorme, complicada crise trazida pela guerra na Ucrânia no momento atual, né? A gente teve um aumento da taxa de juros do Fed ontem, e eu já li um artigo hoje no Asia Times dizendo que os países asiáticos estão apavorados porque eles podem todos ter problemas seríssimos já no segundo semestre, tendo em vista esse aumento da taxa de juros do Fed, porque todo mundo é ligado ao dólar, quase todo mundo, né? Todo mundo está começando a sair agora devagarzinho, tentando fechar a porta. Então, temos que colocar no nosso radar essa questão
da crise global, né, das mudanças enormes que são feitas, que estão sendo feitas nesse momento atual e que afetam todas as variáveis que a gente possa imaginar. Né? Eu vi que em alguns casos de vocês há uma ênfase, preocupação com o aumento da exportação, né? Sem uma discussão do porquê que as medidas de apoio à exportação no passado falharam. Não tenho tempo até aqui entrar em detalhe, não, mas evidentemente que o mundo mudou nesses 21 últimos anos. O caso mais dramático de queda no número de empregos que vocês mostraram foi dos calçados do Cariri. Já a partir de 2005, 2006, né, onde toda a organização global de calçados foi alterada com a predominância absoluta da China, que veio ao Brasil e tirou contratou todos, 90% de todos os engenheiros de produção que estavam no nosso maior APL de calçados, que é o do Vale do Silício, no Rio Grande do Sul. Então, o Vale do Silício colapsou. Né? Ele não consegue exportar mais. Não é à toa que os calçados do Cariri, diferentemente dos outros 3 casos que vocês mostraram, também se mostrou essa situação. Então, a gente tem que repensar as variáveis que a gente tem na cabeça há algum tempo, a professora Helena falou isso, para as transformações que estão vindo aqui. Né? E como ela falou bem, a pandemia mostrou, entre outras coisas péssimas, né? E a guerra também, a importância do território. Entende? Isso a gente acompanhou bem, estamos acompanhando no projeto que estamos fazendo junto com a Fiocruz hoje em dia, né? E o território levou as melhores soluções para os problemas trazidos pela pandemia. Quer dizer, há um espaço enorme. Entende? Vocês têm capacitações no Ceará, como em todo o Nordeste, importantíssima em todas as tecnologias de base microeletrônica, né? E nessas novas tecnologias digitais. Isso ficou provado no início da pandemia com o excelente trabalho que vocês fizeram no Consórcio Nordeste, que revelou uma série de coisas que foram feitas em Campina Grande, na Paraíba, em Fortaleza, entende? Com as novas tecnologias digitais, que vão, sem dúvida, transformar qualquer um desses aglomerados produtivos ou APLs que vocês estão trabalhando aí. Então, tem que se colocar, a Helena falou, isso é a questão da transformação digital no eixo das políticas também. Né? E passarmos por cima dessa ideia de que tecnologia digital é só para país grande, só para Estados Unidos e China. Isso não é verdade. Uma das características principais da inteligência artificial e de outras coisas é que ela baixa o custo de desenvolvimento de uma forma absoluta. Tá? E ela pode levar a soluções específicas. Né? Em vez de ficarmos comprando equipamentos que não são apropriados para a nossa realidade das grandes multinacionais de fora, vamos produzir do ponto de vista local. Eu estou já nos meus 30 minutos, eu estou anotando aqui, eu já sei que eu vou levar um puxão de orelha, eu falaria talvez mais umas 3 horas aqui, porque todo professor fala de muita besteira, e eu continuaria falando. Então, mas eu vou parar por aqui. Agradeço enormemente o convite de vocês, sinto muito não tá aí para poder dar um pulo e tomar um banho lá no Cumbuco, né? Ou, se tivesse tempo, ir lá para Jeri. Adoro o estado de vocês, que tem muito contribuído, e aqui no Rio a gente, às vezes, consegue matar um pouco a saudade, porque tem alguns restaurantes no Rio, o Jair sabe disso, que são só de cearenses, né? Do garçom, né, ao faxineiro, ao maître, é tudo cearense, e a comida é maravilhosa. Então, parabéns a essa garotada nova. Professora Elda, a semana que vem você me manda um e-mail que eu quero conversar um pouco com você sobre esse magnífico trabalho que você está liderando aí, né? Que, como todos os trabalhos, tem muita coisa boa, mas, como todos nós sabemos, tudo pode ser aperfeiçoado. Parabéns, obrigado e sucesso. Desculpe, eu sei que está todo mundo cansado. Tchau. Muito obrigada, professor José Eduardo Cassiolato, e volte sempre ao Ceará, o senhor será muito bem-vindo sempre. Bom, professor Jair do Amaral, o senhor gostaria de responder alguns questionamentos, tanto do professor como da professora Helena? Esse seria o momento. Bom, eu acho que as intervenções da professora Helena Lastres, como também do professor Cassiolato, foram intervenções muito ricas e trazem
sugestões importantes, talvez para um desdobramento futuro do trabalho, né? Levando em consideração esses aspectos mais gerais, mais globais, atuais, que, evidentemente, têm impacto sobre os locais, os territórios, né? Especialmente a questão da financiarização, como chamou a atenção o professor Cassiolato. Então, são contribuições, são sugestões importantes para desdobramentos e trabalhos futuros, na medida em que o espaço de tempo para incorporar novas sugestões para esse estágio do trabalho, né, o espaço ele está praticamente esgotado, né? Então, assim, mas sugestões muito ricas. As observações da professora Lena, também observações muito ricas, importantes, e algumas delas nos chamaram a atenção durante o processo de trabalho. Me refiro, por exemplo, à relação insumo-produto dentro dos aglomerados, dentro dos arranjos produtivos. A grande dificuldade para o grupo foi levantar dados que possibilitassem a montagem dessas entradas e saídas dos aglomerados produtivos, né? Isso, evidentemente, que poderia remeter para formulações de políticas voltadas para a substituição de importações realizadas pelos arranjos produtivos locais, né? Mas o problema esbarra na disponibilidade de dados, né? Aí a reflexão atual feita pela REDSIST, que são os grandes complexos de serviços, né? Saúde, principalmente, dados levantados pela pesquisa sinalizam para a importância da presença desses complexos, não só na região metropolitana, como na região do Cariri, na região do Sobral, e essas informações elas sinalizam para trabalhos de mobilização, né? Por meio de políticas para que esses complexos eles sejam melhor desenvolvidos, na medida em que apresentam estruturas bastante sofisticadas, não é? De atendimento à saúde, no caso da saúde. Um ponto que eu acho importante, que a Helena levantou, é a questão do conceito, né? Então, veja, Helena, aqui o que nós procuramos foi o que a REDSIST sempre procurou mostrar nos estudos de caso, né? Os diferenciais apresentados pelas aglomerações produtivas em termos de governança, em termos de articulação entre os produtores, articulação entre produtores e instituições de apoio, né? Então, procuramos mostrar, dentro do quadro geral de aglomerações que existem em todas as regiões do Estado, procuramos identificar aquelas aglomerações que ofereciam diferenciais em termos de articulação entre os produtores, presença de estrutura de governança, exemplificado por a presença de associações de produtores, lideranças fortes, enfim. Então, os arranjos produtivos, eles na concepção do desenvolvimento da pesquisa, são essas aglomerações, são as aglomerações com esses diferenciais, né, de
de organização, governança e articulação entre os produtores. Então, a partir desse diferencial é que procuramos dar destaques àquelas aglomerações, né, que apresentavam esses diferenciais, né, associando isso aos arranjos produtivos locais. Né, isso é... Ok, professor Jair, nós temos aqui alguns comentários, né, no chat da plataforma. O investimento em design passa diretamente pela valorização do design local, dos designers locais e pelo respeito ao artesanato. É uma forma também de criar uma cultura renovada do design brasileiro e cearense. Outro convidado, o réu, fala perfeito, não se pode ignorar o contexto e a cultura local, nem nesse caso, nem outro qualquer. E temos também uma nova pergunta aqui no chat. A incubadora de empresas poderia fazer uma conexão com as APLs com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento e o crescimento na região? Olha, eu acho que as incubadoras elas teriam um papel fundamental, não é? Em articulação, principalmente com as micro e pequenas empresas, justamente para impulsioná-las em vários aspectos, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma experiência que o Ceará teve, a criação da rede de incubadoras. Dentro dessa rede, o Centec ele gerou incubadoras dentro das suas unidades regionais, e eu me lembro que os resultados dessas incubadoras foram excelentes nas regiões, né? Impulsionando as micro e pequenas empresas. Então, eu acho que as incubadoras teriam, de fato, um papel importante nesse programa de impulso, né? Ok, professor Jair. Então, a gente já vai caminhando aqui para finalizar o nosso encontro. Neste momento, convidamos a doutora Elda Fontinelli Taim, responsável técnica pelas pesquisas do projeto pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico Centec, para nos prestigiar com algumas palavras. Professora. O som, professora Elda, o seu microfone está desligado. Então, boa tarde a todos e todas. Como um dos coordenadores desse projeto, eu gostaria, né, inicialmente, de agradecer ao professor Cassiolato, à professora Helena Lastres, né, por sua presteza e disponibilidade em aceitar o nosso convite. Né, ficamos muito felizes de tê-los, né, conosco nesse seminário. E assim, as suas palavras, né, a palestra foi muito boa para a gente, né? A gente pode conversar depois a respeito disso, das sugestões, sem dúvida nenhuma vai contribuir para melhorarmos mais ainda essa pesquisa futuramente. E dizer, professor Cassiolato e professora Helena, que ouvi-los para a gente sempre é um grande aprendizado, né? Tenho, assim, vocês dois, assim, muito carinho por ter me orientado, por ter sido meus orientadores, né? E estou sempre aprendendo com vocês. Ao professor Jair, né, pela
que ele fez aí um pouco das retrospectivas da política, né, e dos estudos feitos aqui no estado do Ceará. Ele foi um pioneiro nisso, né, de fazer esses estudos para tentar desenhar as políticas para esses arranjos aqui no estado. Né, mas eu quero agradecer principalmente pela parceria, né, que tivemos na coordenação desse projeto, né, tivemos muitas boas discussões para chegarmos a esses resultados. Quero agradecer também aos nossos ouvintes, né, às autoridades municipais e estaduais, às lideranças, né, principalmente de alguns APLs, que estão presentes ou estiveram presentes conosco aqui, participando desse seminário. Quero parabenizar toda a equipe do projeto, né, principalmente os meninos que apresentaram hoje aqui alguns resultados. Né. Essa equipe foi uma equipe multidisciplinar, composta por geógrafos, por agrônomos, por economistas e administradores. Né. Então, fizeram um trabalho com muita seriedade, com muita dedicação. Né. Então, principalmente a pesquisa de campo. Né. Eles visitaram mais de 80 municípios, né, visitando um por um dessas aglomerações produtivas e conversando com as lideranças locais. Para nós, do Centec, que executamos, né, esse projeto, foi assim, um grande desafio, porque nós iniciamos esse projeto, né, praticamente no auge da pandemia, ainda com as restrições econômicas e sociais. E para a gente fazer entrevista, né, com esses empresários foi um pouco complicado, porque eles estavam retornando às suas atividades, né, tentando recuperar as perdas, mas eu tenho que agradecer a todos eles por abrir espaço para que a equipe pudesse entrevistá-los. Então, eu agradeço demais a todos eles. Por fim, não vou me estender, eu espero que essa pesquisa renda bons frutos para as empresas desses APLs, que, por meio de uma política, de definição de políticas e ações que considerem, né, mais orientada para a realidade de cada um deles, né, no sentido de fortalecê-los e torná-los mais competitivos. E também que essa pesquisa ela sirva de orientação, né, com tantas outras que já foram realizadas, como para o desenvolvimento das políticas, né, locais e regionais. Demais, eu quero só agradecer, muito obrigada a todos. Obrigada, professora Elda, pelas palavras. Agora convido a assessora técnica da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Luana Bandeira Araújo, para fazer uso da palavra. Bem, boa tarde a todos. Né? Nesse momento de encerramento, eu gostaria de falar em nome da equipe técnica, tanto da CEDEST quanto da ADESE, que participou desde o início da construção das ações que foram aqui apresentadas. Né? Sem dúvidas, foi um grande desafio retomar uma política que, de alguma forma, ficou parada no tempo, né? E principalmente dar voz aos atores locais, né? Através de um programa que buscou conhecer a realidade, as dificuldades, as necessidades das empresas que formam os APLs. Como o professor Jair falou na sua palestra, né, o conceito de APL foi difundido no Estado desde 2000, 2001, e teve essa retomada agora em 2021, né, um ano depois da pandemia. E isso acabou exigindo também da equipe de trabalho, né, devido ao cenário econômico e às suas dificuldades. Então, creio que um dos maiores desafios, né, foi e ainda continua sendo fazer com que esses atores entendam que fazem parte, né, reconheçam-se como uma APL e se conscientizem da importância do trabalho conjunto
tendo como propósito o crescimento desses negócios e, consequentemente, propicia aí o desenvolvimento local. Então, nesse evento, nós tivemos essa oportunidade de dar transparência a essas ações que foram desenvolvidas durante o ano de 2021 até a presente data, dentre elas, né, atualizações dos dados, o desenvolvimento de ferramentas que proporcionarão, sem dúvidas, né, um melhor direcionamento para a tomada de decisões dos gestores, tornando-se também relevante não só para que compreendam a importância dos arranjos produtivos, mas também que potencializem, né, estes setores econômicos, tornando-os mais competitivos. Eu creio que seja somente o início, né, da retomada da contribuição para o desenvolvimento local do nosso Estado a partir dos APLs. Ainda existem muitos obstáculos a serem superados, mas, sem dúvidas, o primeiro passo foi dado, né? Ficando clara a importância da formação de uma rede de cooperação para o fortalecimento dos APLs, a partir do trabalho de vários atores, né? E isso não só do governo, mas também das instituições de ensino, dos empresários, do Sistema S. Enfim, né? Dessa forma eu finalizo os meus agradecimentos, né? Mais uma vez a todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento das ações, ao Sintec pela execução, ao SEBRAE pelo apoio e parceria, às prefeituras, instituições de ensino, aos professores, palestrantes, né? E claro que não teria como não agradecer também ao professor Jair do Amaral, que auxiliou durante todo o percurso, né, do programa no Estado, professora Elda, Kennedy, Luiz Eduardo, Maurício Baca, da Sila, que contribuíram também para a conjuntura dessas ações. Enfim, né, que possamos continuar o trabalho, né, de articulação e conscientização da importância do apoio aos arranjos produtivos, buscando o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Obrigada, Luana Bandeira, pelas palavras. E para encerrar este evento, ouviremos o secretário Kennedy Montenegro Vasconcelos, que é secretário executivo da SEDET. Por favor, secretário Kennedy. Bem, boa tarde a vocês, né, que estão aqui participando deste momento solene, deste momento virtual, que se propôs a, entre outras coisas, promover um balanço de todo um trabalho que vem sendo conduzido com o propósito de fomentar os arranjos produtivos, as aglomerações produtivas no estado do Ceará. Bem, fugindo um pouco ao assunto, mas, de certa forma, também fazendo alusão ao assunto, eu gostaria de, inicialmente, fazer um comentário sobre os números que recebemos há pouco, divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que apresentou um desempenho que, segundo aqui nossas avaliações, bastante positivo nesse último mês de junho, com um saldo positivo de criação de novos empregos de cerca de 9.600 novas posições de trabalho. Então, este número, somado aos números obtidos de janeiro até maio, representam aproximadamente próximo já a 30 mil novos postos de trabalho no estado do Ceará somente no ano de 2022 e com uma preponderância bastante representativa do setor de serviços. Então, este número nos estimula, de certa forma, representa digamos assim, o resultante de todo um esforço que vem sendo desenvolvido no sentido de promover o trabalho, o emprego, a renda no estado do Ceará. Essa era a primeira consideração que eu gostaria de fazer e, certamente, todo esse trabalho também, com foco nos arranjos produtivos, tem certamente a sua participação nesses resultados. O segundo ponto que eu queria aproveitar este momento e frisar diz respeito, e aí a Luana fez um breve comentário sobre o que eu gostaria de abordar, diz respeito ao avanço, né, nos trabalhos, que para nós é por demais importante. A título até de informação, o Tribunal de Contas do Estado, em relatório recente, recebido no âmbito do governo do Estado,
fez uma, digamos assim, uma recomendação de que o Estado fizesse um trabalho articulado com vistas a promover, né, toda uma ação forte, consistente em relação aos arranjos produtivos locais, né? E esse relatório, na prática, ele se reporta às ações conduzidas pelo Estado ainda no âmbito do ano de 2019. Né? E aí a gente, até como uma forma de noticiar, de informar o Tribunal de Contas, a gente aqui está comunicando a eles que vem sendo, sim, feito todo um trabalho, né, nesse sentido, e já evidenciando alguns dos resultados que aqui foram apresentados, né, a todos vocês. E ainda sobre isso, conversei com Luana já até no início da manhã, logo após a abertura desses trabalhos, né, e já demos toda uma orientação no sentido de buscarmos dar uma efetiva continuidade a esse trabalho, algo que eu já venho, inclusive, conversando com o secretário Maia Júnior a respeito desse assunto. Então, já pedi, inclusive, a Luana que veja com toda a equipe técnica da ADES, né, para que nós possamos adotar as providências para que possamos, de fato, dar continuidade a esses trabalhos. Nós entendemos que é uma ação que iniciou, mas que precisa, de fato, ser dada essa continuidade. Certamente nós teremos aqui todo o apoio da Secretaria, né, no sentido de viabilizar essa tão almejada continuidade dessas ações que vêm sendo iniciadas e que foram aqui, então, expostas a todos, né, que participam dessa ampla rede. Então, esse inclusive, é uma informação que eu acho que é bastante meritória e que, de certa forma, vem corroborar com todo o esforço que vem se buscando fazer em relação a qualquer iniciativa que diga respeito ao desenvolvimento econômico do Estado. Bem, por último, nós aqui, em nome da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, e aqui nós chamamos de Sistema SEDET, até porque a Secretaria ela envolve aqui o engajamento, a participação de uma série de entidades que fazem parte do governo do Estado e que também conta com o apoio de algumas entidades que estão fora do governo, mas que estão aqui presentes, nos ajudando, né, em relação a todo esse trabalho. Então, a gente quer aqui agradecer a ajuda, a colaboração de todas essas entidades, né, do próprio sistema SEDET como um todo, que tem, de fato, nos ajudado a tornar viável essa iniciativa. Quero agradecer imensamente a colaboração de todos vocês que, de fato, pegaram com a mão na massa, participaram efetivamente, né, da execução desses trabalhos, de toda a equipe, e principalmente um time de pesquisadores e muito jovens, querendo, de fato, dar a sua contribuição, o que é muito importante para a gente. E aí, também agradecer a mentoria do professor Jair, a participação dos demais pesquisadores e professores, assistir aqui a toda uma exposição feita pelo professor Cassiolato, que fez aí um retrospecto, um panorama bastante oportuno, né, sobre este importante tema, a professora Helena. Enfim, queremos agradecer a todos vocês pela dedicação, pelo empenho e pela disponibilidade de estar aqui conosco, nos ajudando nessa importante tarefa. Quero também agradecer ao Centec, né, que é, de fato, o nosso, digamos assim, a entidade que vem efetivamente apoiando e fazendo todo um trabalho prático no sentido de viabilizar a execução das atividades, e aqui, na pessoa do professor Silas, da professora Elda, do professor Odério, né, de toda a sua equipe, né, que, de fato, por meio, né, de um esforço conjunto, veio, digamos assim, trazer todos esses resultados tão bons, tão positivos,
e que acreditamos que uma ação, com a ação consequente, que deverá ser implementada pelo Estado, mais bons números e bons resultados, certamente a gente vai obter. Então, são essas as minhas observações. Quero aqui deixar de público, mais uma vez, a importância desse trabalho para o Estado, né? De todos os estudos aqui realizados, e certamente, conforme já dito, já comentado, estaremos certamente juntos numa etapa posterior para a continuidade, né, desse movimento que iniciamos efetivamente, digamos assim, a sua execução no ano passado e que certamente será dada a sua continuidade, não apenas por nós, mas certamente pela posterior, digamos assim, equipe que aqui estará no âmbito da secretaria. Então, são essas as minhas palavras. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E aqui, então, encerramos, né, as nossas atividades. Muito obrigado, então. Obrigada, secretário Kennedy, pelas palavras de finalização. E, senhoras e senhores, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará e o Instituto Centro de Ensino Tecnológico agradecem a todos que contribuíram e apoiaram as ações para fortalecer os arranjos produtivos locais entre maio de 2021 e agosto de 2022. Nosso muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes, né, virtualmente, prestigiando e enriquecendo este evento. Uma boa tarde a todos e até a próxima.